Boa noite, galera. Tudo bom? Meu nome é Yuri. Estou aqui para levar a vocês a palavra que está escrita ali no livro Louco Amor, no capítulo 6. O capítulo 6, ele é um capítulo com o nome de Quando Você Ama. Pensando um pouco nesse capítulo, pensando um pouco também na palavra que é o cerne dessa frase, né? Quando você ama, que é o amor, me veio à cabeça muitos tipos de outras mensagens que eu já escutei, né? Afinal, é muito dito, a gente escuta muito sobre o amor de Deus, o amor que a gente tem que ter para com os outros. E o amor que ele aborda nesse capítulo do livro é um amor muito interessante. Na verdade, ele aborda de uma maneira muito interessante o amor aqui. Para começar, eu queria só contextualizar um pouquinho o amor com o que a gente costuma ver no nosso dia a dia, né? O amor que a gente tem, por exemplo, num namoro. Quando a gente vê um casal de namorados, o exemplo de um casal que mora distante um do outro, no qual ela mora em uma cidade, ele mora em outra. Se tem um amor ali presente, muito provavelmente eles estão dispostos a fazer sacrifícios um pelo outro, para poder estarem se encontrando, para poderem estar se vendo, talvez pegar algumas horas de estrada, pagar um pedágio. E o que a gente vê é que um amor que exige sacrifício, né? Mas isso eu vou falar mais pra frente, porque esse sim é o ponto principal da nossa mensagem. Relembrando então o capítulo 4 e 5, que foram os capítulos que vieram antes do capítulo 6 aqui, Quando Você Ama, foi dito que o cristão morno se parece com isso e que muitas vezes nós oferecemos os restos a um Deus que é santo, né? Então, se você tem um pouquinho de talvez um senso de urgência, se você tem dentro de você o Espírito Santo, você deve ter saído diferente daquele vídeo, né? Você deve ter se constrangido e pensado, eu preciso mudar alguma coisa. Das duas, uma. Se você viu aquele vídeo, aqueles dois vídeos, e não pensou em mudar nada do que você está fazendo, ou você está indo muito bem, ou você está indo muito mal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você está indo muito bem, você também deve ter sentido, pelo menos, a obrigação de contar para alguém o que você escutou, né? Quando você escuta uma mensagem daquela que te desafia a uma mudança de vida, você deve pensar em algumas estratégias na qual você começa a amar a Deus ou passa a amar Ele de maneira certa, né? E o autor desse livro aqui, o Francis Chan, ele cita um exemplo muito claro de como a gente tenta retomar o nosso amor com Deus, né? Na verdade, esse exemplo que ele cita é um exemplo que ele diz que não é uma coisa muito boa, não é uma coisa certa, né? Que é forçar a barra. Quando a gente se depara com um perfil, né, de um cristão morno, a gente tenta forçar a barra com Deus, forçar a barra do amor dele. No caso, ele especifica assim: você tenta comprar o amor de Deus e tenta vender o seu amor para ele. Você tenta fazer coisas, atos positivos para Deus e para os outros, tentando que assim você vai agradar a Deus comprando o amor dele, né? Mas a gente vê que isso, na verdade, é uma forçação de barra. Você está tentando justificar a sua fé através dos seus atos. Você está tentando comprar o amor de Deus. Eu gosto muito de um exemplo que eu escuto de um amigo meu direto quando a gente está falando sobre isso. De um rapaz que, uma vez, no comecinho do ano, ele foi num lar de idosos, acho que foi o Lar Bethesda, enfim. E nesse lar ele foi lá e fez várias boas ações, né? Levou alguns presentes, levou alegria para eles, tocou violão, enfim, levou um tempo agradável para aqueles velhinhos que fazia tempo que não viam ninguém. Tirou uma foto e postou no Facebook, no Instagram, enfim, dizendo: a boa ação do ano está feita, posso ficar em paz agora. E eu penso, será que é isso mesmo que Deus espera da gente? Será que é esse tipo de amor que Deus espera da gente? E se você não entendeu ainda o que eu quis dizer, reflita um pouco nesse exemplo que eu dei. Porque nesse exemplo a gente vê claramente alguém tentando forçar a barra, né? Tentando comprar o amor de Deus, tentando vender o amor que Ele pode dar para os outros, né? Mas então você deve estar se perguntando, eu também, quando cheguei nessa parte da mensagem, eu pensei, mas e agora, né? Como que eu devo amar? E para isso eu queria ler um versículo que está em Romanos 5:8. Se você tem a pulseirinha da Mini, você provavelmente deve conhecer esse versículo, senão você está só carregando um versículo no braço e nem sabe o que está falando, né? Mas o versículo é o seguinte: mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa passagem ela mexe muito comigo,
porque a gente vê aqui um Deus que é santo, um Deus que criou todas as coisas, e Ele está provando o seu amor para conosco, meros pecadores, enviando seu Filho para morrer na cruz. É uma mensagem que você com certeza já deve ter escutado, mas isso sim é demonstração clara do amor de Deus. E tendo isso em vista, a gente tem a imagem de que a gente precisa amar igual ou semelhantemente o que Deus nos amou. A palavra de Deus na antiguidade, com esse texto em grego, tem essa palavra amor escrita pela palavra ágape, o amor sacrificial. Existem 4 tipos de amores principais na Bíblia. Os 4 são os seguintes: amor fraternal, o amor storge, que é o amor entre irmãos ou família; o amor de amizade, que é o filia, entre amigos, né? Amor romântico, que é o pragma ou o eros, que é com os cônjuges ou namorado, namorada; e o amor que é tido incondicional ou sacrificial, que é o amor ágape. Essa palavra ágape, ela vem do grego e ela está aplicada nesse versículo aqui de Romanos 5:8. Está aplicada também em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ela também está aplicada em várias partes nas quais o amor é demonstrado entre os seres humanos, entre os apóstolos com eles mesmos, entre os apóstolos e os pecadores, né? Os gentios, publicanos, até mesmo os fariseus. E esse amor, que é tido incondicional, é o amor que Deus espera que a gente tenha uns para os outros, né? A gente tem isso com uma visão muito genérica às vezes, né? Deus quer que a gente ame os outros, beleza. Deus ama a gente, beleza. Mas quando você se depara com a palavra ágape, ou amor incondicional e sacrificial, a gente tem bem nítido que o que Deus tem para com a gente é um amor no qual Ele prova se sacrificando, né? A gente vê também, muitas vezes, um dos laços mais fortes de amor que a gente tem como seres humanos é o de uma mãe com o filho, né? Ela sacrifica 9 meses da sua vida para carregar dentro dela um pecador. Parece muito pesado isso, mas na verdade isso é um ato muito forte de amor sacrificial. Ela está sacrificando do seu bem-estar muitas vezes, da sua saúde, do seu saúde emocional, porque ela realmente ama aquela criança. E Deus é a mesma coisa com a gente, Ele nos ama de maneira sacrificial. Ele teve que fazer um sacrifício expiatório pelos nossos pecados, porque Ele nos ama. E é muito bacana quando Jesus em pessoa, que é o ato principal desse sacrifício de Deus, nos deixa o seguinte mandamento que está lá em Marcos 12, do 30 ao 31, que diz o seguinte: isso é Jesus falando: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente vê nessas palavras aqui a palavra amor mais de uma vez, né? E eu queria dizer para vocês o seguinte: o mesmo amor que você tem que ter para com Deus é o amor que você tem que ter para o seu próximo. Já vou explicar. A palavra que está aqui, amarás, ela vem do ágape também. Ela vem do grego e diz ágape. E essa palavra aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é a mesma palavra, é ágape. Ou seja, a gente tem que amar, pois, o nosso Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a nossa força. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu pudesse deixar uma palavra aqui para vocês, hoje seria a palavra amor sacrificial, amor ágape, né? E a gente tem, às vezes, depois de entender isso que eu acabei de dizer, que nós devemos amar o nosso Deus e amar o nosso próprio de maneira sacrificial, nós começamos a bolar estratégias na qual a gente vai amar o nosso próximo, né? Eu, por exemplo, quando eu estava bolando essa mensagem, eu pensei, meu chapéu, às vezes eu não estou amando os meus próximos da maneira certa, eu não estou amando eles de maneira sacrificial, né? Eu não estou abrindo mão dos meus desejos em prol dos meus próximos. Mas daí eu fui parar para pensar e refletir um pouco nessa mensagem e eu vi que ele bota uma ordem desses mandamentos. O primeiro mandamento é amar, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, força e entendimento. E o segundo é amar o seu próximo. Então, muitas vezes a gente tenta dar um passo maior que a perna, a gente tenta abraçar o mundo, amando todo mundo
de uma vez. Sair na rua, amar todo mundo, falar de Jesus para todo mundo, amar o meu próximo, amar minha mãe, amar meu irmão, amar todo mundo, fazer o que tem que fazer, abrir mão de todos os meus desejos, vender tudo que eu tenho e amar todo mundo. E a gente se esquece do primeiro mandamento que Jesus deixou, que é amar o nosso Deus acima de tudo, né? E para isso eu queria abrir também numa passagem que está lá em 1 Coríntios 13, diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que essa passagem está tentando ensinar pra gente? Que se você tentar dar o segundo passo antes do primeiro, não vale de nada. Jesus deixa bem claro para os fariseus, para os gentios, para os discípulos que estavam junto com ele nessa passagem, que você tem que amar primeiro o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Amar o próximo da maneira que Deus espera da gente, ou seja, uma maneira sacrificial, é um efeito colateral do amor que você tem para com Deus. Você tem o amor de Deus tido como um amor sacrificial. Você tem um amor que Jesus diz para nós demonstrarmos para Deus como um amor sacrificial. Então, eu queria deixar a seguinte reflexão nesse mandamento de Jesus: ame sacrificialmente de todo o seu coração. Tudo que você tem no seu coração, sacrifique porque você ama Jesus. O que isso quer dizer? Sacrifique suas vontades, toda a sua ansiedade, o seu desejo, às vezes, pecaminoso, de uma paixão, de um namoro que talvez não seja o que Deus quer para você. Você amar a Deus de maneira sacrificial com o seu coração quer dizer o seguinte: você amar a Deus de maneira sacrificial com toda a sua alma, né? Com a sua alma, quer dizer que você deve abdicar, às vezes, de alguns sentimentos que não te fazem bem, que não fazem bem para o seu relacionamento com Deus, que, na verdade, não expressam o que Deus quer que a gente sinta em nossa alma. Amar sacrificialmente a Deus de todo o nosso entendimento pede que a gente sacrifique alguns pensamentos que não agradam a Deus, algumas perguntas que às vezes não agradam a Deus, alguns questionamentos que Deus não quer que a gente tenha. E amar a Deus de toda a nossa força, no sentido mais literal que eu posso encontrar, é realmente servir a Deus. Abrir mão, às vezes, um tempo que você tem para poder estar servindo na igreja, ajudando na mini, ajudando nos jovens. E ame sacrificialmente seu irmão. Sacrifique-se por amor ao seu próximo ao ponto que você se sacrificaria para você mesmo. Parece meio confuso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes quando a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta a chegar lá, por exemplo, uma faculdade. Eu quero muito me formar, mas para isso eu preciso estudar. Então eu estou disposto a sacrificar um pouco do meu tempo para chegar nesse objetivo. O que eu quero dizer com isso é que, do mesmo jeito que a gente precisa sacrificar alguma coisa que a gente tem em prol do que a gente quer, às vezes a gente precisa sacrificar o que a gente tem em prol do nosso amor para o próximo, né? A gente precisa sacrificar, às vezes, um tempo sozinho para investir na vida de um amigo, por exemplo. Mas parece muito vago também o que está dizendo aqui, né? Como assim? Ame, ame, de maneira sacrificial de coração, alma, entendimento e força. Mas Deus deixa pra gente um manual e uma dica de como fazer isso. Essa dica está lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui no versículo 17 ele diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é essa boa obra? Nessa passagem, se você for pegar o contexto e dar uma estudada no como ele especifica a boa obra, você vê que a boa obra são os mandamentos que Jesus deixou pra gente.
E se você for ver o que eu estava dizendo aqui, que está em Marcos, amarás, pois, o Senhor teu Deus, é um mandamento de Jesus. Então eu vou repetir o versículo tendo isso em mente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você não conseguiu entender, eu vou ler mais uma passagem que especifica isso, que está lá em Tiago 1:25. Diz o seguinte: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Deus deixou pra gente a palavra dele, e nessa palavra tem muitos mandamentos, muitas coisas que Jesus nos manda fazer, e também tem muitas dicas de como a gente deve fazer isso. Nesse tempo de quarentena que a gente tem, muitos de vocês, inclusive eu, tem muito tempo livre. Então eu quero encorajar você, se você não entendeu o que eu quis dizer hoje, abra sua Bíblia e procure exemplos de amor que Deus tem para com a gente e que os apóstolos têm entre eles, os crentes da antiga igreja têm entre eles. E veja que é um amor sacrificial. O que eu quero dizer também é que na palavra de Deus ele nos ensina como amar. Então tire um tempo na quarentena que você está tendo para ler a palavra de Deus, ler a Bíblia que ele deixou para a gente e entender e refletir como Deus espera que a gente ame o próximo e como Deus nos ama. E como também está na palavra dele, não se lembra o versículo, mas o perfeito amor lança fora todo medo. Então que você compreenda esse perfeito amor que Deus tem com a gente e que através disso ele consiga estar tirando todo o medo que a gente tem no nosso coração. Para terminar, eu queria orar com vocês, queria que você fosse encorajado a realmente estar lendo a palavra de Deus nessa quarentena. A gente tem muito tempo livre, às vezes a nossa desculpa é que a gente não tem tempo. Então agora que a gente tem tempo, dá uma olhada em qual desculpa você está criando agora, tentar rebater ela e vamos ler a palavra que Deus deixou pra gente, tá bom? Deus, obrigado por esse dia, Pai, obrigado porque o Senhor é tão bom com a gente, mesmo sem a gente merecer. Obrigado pela sua palavra, Deus, obrigado porque o Senhor deixou ela pra gente. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado porque através dele a gente pode entender o que realmente é o amor. Obrigado porque o Senhor nos auxilia, Pai, a amar os outros. Sem o teu poder, Pai, sem o seu auxílio, a gente não conseguiria amar ninguém da maneira que o Senhor espera. Pai, que a gente consiga estar dedicando um tempo para ler a tua palavra, dedicando um tempo para entender o nosso propósito, entender a sua vontade. Que a gente consiga estar tendo esperança, Pai, de que vai acabar do jeito que o Senhor quer. E que a tua vontade seja feita acima de tudo. Acalma os nossos corações, Deus. Guia-nos nesse período difícil. Também nos dá alegria, Pai, que a gente possa estar encontrando a alegria que vem de Ti nas pequenas coisas, Deus. Se faz presente no nosso meio, Deus. Eu peço por cura também, que o Senhor venha estar possibilitando a vacina, Pai, do coronavírus, que ele possa estar acabando, Deus, e que o Senhor use esse tempo também para cumprir a sua vontade, Deus, para alcançar muitas casas através das mensagens online, Deus. No santo nome de Jesus que eu oro. Amém. Falou, galera. Valeu. Sexta-feira que vem tem mais. Se você não entendeu alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, se você quer, sei lá, falar alguma coisa, entre em contato com os líderes. Amo vocês.